Olá, boa tarde. Agora nós vamos começar no volume 3 do nosso livro do Positivo, o livro didático, certo? Vamos voltar para os nossos conteúdos de ciências. Vamos começar com ciências, que faz algum tempinho já que a gente já concluiu lá no volume 2 e precisamos retomar então as nossas conversas, os nossos conhecimentos sobre ciências. Nós vamos começar este volume falando sobre a Terra. Para conhecer a Terra é o título deste capítulo. Olha só, aqui a gente tem um desenho estilizado da Terra. Vocês podem observar que as coisas que estão em cima da Terra têm um tamanho parecido com o desenho da Terra, que não é real, né? É um desenho estilizado, foi feito para fazer uma animação, não corresponde à realidade. Na verdade, uma casa é muito menor do que o planeta Terra, né? Uma pessoa é muito menor do que todo o planeta Terra, e aqui eles têm tamanhos parecidos. Outra coisa que a gente pode observar nesse desenho é que algumas coisas estão de cabeça para cima e outras de cabeça para baixo. A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso trabalho, dos nossos estudos nesse capítulo, certo? Então, lá na página 4, tem atividades para vocês fazerem. A primeira cena que aparece lá são crianças brincando no pátio de um colégio, de uma escola, certo? Olhem lá. Quem nunca tropeçou e caiu? Ou nunca derrubou um lápis sem querer? Observe esta cena. Então, aqui a nossa atividade vai ser traçar a trajetória de objetos que estão caindo. A trajetória é o caminho das coisas quando elas estão caindo, ou que nem acontece aqui no pezinho dessa menina, a trajetória da bola. Qual é a trajetória das folhas, né? Elas vão ir caindo até chegar no chão. Então, a trajetória vem lá de cima, vocês podem fazer uma linha pontilhada para mostrar aonde que essas coisas estão indo. Ó, este menino jogou para cima. O que vai acontecer depois? A bola vai cair. Como é que a gente sabe que ela vai cair? Como é que eu sei que ela vai voltar? Quem nunca jogou uma coisa? Tudo cai, né? Inclusive nós mesmos. Olha, o menino, ele tá pulando, né? Ele pulou para cima e aqui ele vai voltar para a terra. O livro caiu e volta para a terra, né? O que acontece, né? Tem uma força na terra que nos puxa, né? Tudo que cai volta para o chão. Se você jogar uma borracha, faça aí na sua casa a experiência. Joga uma borracha, um lápis, tudo volta. A terra tem uma força que nos puxa de volta para ela. Estamos presos na terra, né? Ela tem uma energia que nos puxa. Certo? A trajetória é o caminho, o percurso realizado por um objeto. O que acontece com as coisas que caem? Elas traçam uma trajetória até chegar ao chão. Elas vão para o chão. Vocês não precisam escrever isso, tá? Só a professora está falando para vocês. Quais destas frases podem ser relacionadas à cena anterior? Tudo que sobe, desce? Sim, tudo que sobe, desce. Se cair do chão, não passa? Sim, não passa do chão. Uma andorinha não faz verão? Não, essa frase não tem muito sentido com o que a gente viu aqui nesta cena. Essa não precisa marcar, certo? Agora, a Terra é redonda, certo? Em 1961, um astronauta russo foi o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial e ele observou pela primeira vez que a Terra era redonda mesmo. Ele viu lá do espaço que a Terra era redonda. Mas há muito tempo já, há muitos anos na humanidade, esta é uma discussão
que as pessoas ficam interessadas, os cientistas se preocuparam em estudar se a Terra era redonda ou plana. O que acontece? Como é que funciona nas ciências? Os estudiosos estudam e aí todo mundo acredita? Não. A ciência, a pessoa vai fazer pesquisa, ela vai escrever, vai falar, vai argumentar, vai juntar elementos para provar aquilo que ela está dizendo e vai apresentar para todos os cientistas, a comunidade científica. E aí, estes vão aceitar ou não, mas não é só dizer, não, eu não acredito. Precisa daí fazer novos estudos e comprovar através de fatos, de elementos, de provas científicas que aquilo que o outro cientista está dizendo não é verdadeiro. Então, assim aconteceu com esse aspecto da Terra ser redonda ou não. Os gregos observavam que os barcos, quando eles estavam chegando lá no fundo do horizonte, o que aparecia primeiro era a vela e não o casco do navio, não a parte de baixo do navio. Então, esse foi um dos argumentos que eles usavam para entender que a Terra era redonda, naquele tempo onde não havia como ir para o espaço e tirar uma fotografia, como aconteceu lá em 1961, quando o astronauta viu a Terra lá do céu, do espaço. Então, desde lá do tempo dos gregos, eles já procuravam entender que a Terra era redonda, uma esfera, e não plana, como um papel. Isso aqui seria se a Terra fosse plana. Mas, na verdade, ela é, olha lá, ó, primeira coisa que a gente vê, a parte de cima e não a parte de baixo do navio. E olhem só, se a Terra fosse plana, vem vindo o navio e a gente já enxerga ele inteiro, né? Ó. E aqui a gente consegue ver apenas, ó, primeira coisa que a gente vê, o mastro. Por isso, este foi o elemento que os gregos puderam entender e começaram a observar. Ué, por que primeiro aparece a parte de cima e não a parte de baixo? Começaram a perceber e a pensar sobre a possibilidade da Terra ser redonda, né? Já vinham, então, buscando esse entendimento ao longo de muitos anos, né? Quando faziam as navegações, eles podiam entender que a Terra era redonda, certo? Ainda hoje existem pessoas que ficam na dúvida, será que a Terra é mesmo redonda? Mas não há nada científico que comprove que a Terra não seja redonda, seja de outro formato. Ela é um redondo igual essa bolinha aqui que eu mostrei para vocês, igual esse globo de plástico, que é lisinho e bem retinho? Não, ela tem os polos, que são a parte de cima e a parte de baixo um pouquinho achatada, e todo o formato dela, tem montanhas, tem vales, tem depressões, né? Ela tem ela é irregular, né? Mas é redonda, certo? Que está falando na página 6, então, uma questão de ponto de vista. As fotografias, os desenhos e os mapas geralmente apresentam a Terra com o polo norte voltado para cima. Mas será que a Terra tem um lado para cima, para baixo, para um lado, para o outro? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que tem um lado a Terra? Não, né, pessoal? Lá no espaço não tem, vai para a direita, vai para a esquerda, não tem. O planeta está solto lá. Mas por que eles fazem, então, o planeta assim? Quando representam um mapa, sempre os Estados Unidos estão para cima, nós estamos para baixo, né? Isso foram feitos estudos, né? E combinaram, porque se cada um fizesse uma comprovação, cada um fizesse uma representação de um mapa, a gente não ia se entender, né? Então eles decidiram, o Polo Sul vai ser para baixo, o Polo Norte vai ser para cima, para que todo mundo consiga ler os mapas e entender o que está desenhado aí, certo? Então, é sobre isso que está falando nessa página 6. Vocês leiam esse material para depois poder fazer as atividades. E aqui está falando de uma força que age para o centro.
que é o que a gente já viu lá quando as coisas caem, né? É a força da gravidade, que nós estamos presos na Terra, né? Estamos presos por essa força que nos puxa, que se chama força da gravidade. Tá, e os pássaros que estão voando lá no céu, eles estão presos na Terra? Sim, basta ver que se eles por acaso têm um acidente lá no céu, batem em alguma coisa, eles caem para a Terra, né? E em algum momento eles precisam voltar, precisam pousar. O voo deles acontece quando eles vencem essa força da gravidade e fazem um esforço batendo suas asinhas para poder voar, né? Então, aqui vocês vão fazer a leitura, vai ter várias informações importantes aqui sobre esta força da gravidade, tá? E aí, vocês vão pegar lá no livro fino, no livro de atividades, que a gente já combinou que vai marcar assim, e vão realizar as atividades da página 53, essa aqui, 53 e 54. Certo?